Estúdio CBN. CBN, Vida e Aposentadoria. 3h10, todas as segundas-feiras a gente fala sobre vida e aposentadoria aqui no Estúdio CBN, e hoje a gente vai falar sobre a importância da perícia médica na avaliação do dano corporal nos processos judiciais. Muitas vezes acontece, né? Acidentes de trabalho ou outros tipos de situação no trabalho que tenham aí um dano corporal. Doutora Caroline Deitz, ela é médica, especialista em medicina legal e perícia, está com a gente mais uma vez. Doutora Carolina, muito obrigado por nos atender. Boa tarde, boa semana. Boa tarde a todos, uma ótima semana. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre perícia médica. Prazer todo nosso. Doutora, para a gente começar falando, né, qual é o papel da perícia médica? A perícia médica, ela tem o papel de traduzir para o juiz, quando a gente está falando em um caso judicial, o que a matéria médica, né, então, que o conhecimento científico médico aplicado àquele caso que está em discussão ali no processo, como ele pode ajudar a quantificar um dano, a verificar se uma alegação, né, de uma lesão realmente tem um nexo com o que está sendo verificado hoje de sequelas, e assim dar os elementos necessários para que o juiz possa julgar da forma mais justa, né, e arbitrar, às vezes, indenizações que sejam as mais adequadas de acordo com a lesão corporal e também com todo o contexto do indivíduo. Uhum. Doutora, ela acaba então sendo considerada ali um elemento essencial para que o juiz acabe tomando ali decisões justas, né, decisões embasadas no caso aí do paciente. Exatamente. E o contexto dessa pessoa, porque apenas avaliar o dano é dizer, muitas vezes, uma quantificação, né, de quanto, né, daquele evento citado, né, então, um acidente de trabalho, por exemplo, o quanto ele repercutiu no corpo dessa pessoa. Então, a gente tem um corpo que é 100% das funções. Algumas pessoas não vai ser 100%, porque ela já pode ter tido uma amputação, um acidente, ou algum problema de saúde, mas na maior parte das pessoas, então, considerando 100%, a gente vai avaliar o quanto desse 100% sai essa sequela, e depois disso também entender o que essa sequela repercute no dia a dia dessa pessoa, na sua função laboral, nas suas atividades diárias. Então, assim, é uma avaliação bastante complexa mesmo, que a perícia tem que fazer um grande estudo daquela pessoa em cima do que se tem de literatura médica. Doutora Caroline, mas nem sempre é fácil, né, essa perícia médica por uma série de fatores, né? Quais são os principais desafios, assim, que se tem para fazer essa perícia? Pode ser já desde o início na avaliação do nexo de causalidade, porque para a gente quantificar, né, um dano em uma pessoa, uma doença, uma sequela, primeiro a gente precisa entender se aquela sequela realmente está relacionada com aquele fato em questão. Então, às vezes a gente tem pessoas que já sofreram múltiplos acidentes, tem simulações também nas perícias que o perito tem que diariamente lidar com isso, tem situações de falta de documentos, né, que às vezes não comprovam um determinado acidente que está sendo alegado. Então, as dificuldades começam no início, e aí depois, né, no dano corporal em si, muitas vezes a gente esbarra em algo que é a questão social, né, das pessoas não terem acesso a determinados exames que seriam importantes, né, para deixar essa avaliação ela mais específica possível, e acaba ficando tudo muito na mão do perito, exatamente. Uhum. E aí, englobando um pouquinho disso ali, quais são os erros mais comuns ali encontrados em laudos periciais? Como é que eles podem ali, numa outra situação, comprometer até mesmo a decisão judicial? Então, a quantificação, então, desse dano existente, né, a parte médica,
ela vai ditar muitas vezes o valor de uma indenização. Então, é uma etapa bastante crítica e a gente tem hoje no Brasil um grande problema de médicos que não têm o conhecimento necessário em perícia, muitas vezes, que não tiveram acesso à formação, porque é uma especialidade ainda bastante restrita. Né? Poucas pessoas, a gente tem menos de 2.000 especialistas com o título de especialista, né? E desses, menos de 0,3% que fizeram através da residência médica, né? Especialidade mesmo médica de medicina legal e perícia médica. Então, a gente esbarra muitas vezes em critérios técnicos, né? Então, essa é uma grande dificuldade que a gente tem ainda. E quais seriam esses critérios técnicos, doutora? Hoje, para o médico fazer uma perícia, ele precisa ser médico, né? Sim. Mas, além disso, ele não tem necessidade de ser especialista e a gente não teria nem como ter a exigência, né, de especialistas, porque a quantidade de perícias ela é muito maior do que a quantidade de médicos para fazê-las. Mas que esses médicos, então, tenham um conhecimento mínimo para iniciar. Né, nesses casos, porque são casos que podem ter uma grande complexidade, são casos muitas vezes que envolvem uma responsabilidade de um médico em uma conduta, os chamados erros médicos, e que necessita mesmo que o médico tenha ido atrás de uma formação para conseguir prestar um bom trabalho para a justiça. Agora, o periciando, né, que seria a vítima no caso, né? De que forma que ele pode, a vítima sim, a pessoa que está sendo periciada, né? De que forma que essa pessoa pode contribuir para que a avaliação fique mais precisa, doutora Caroline? Então, sempre falar a verdade, né, diante da justiça e de um perito, porque muitas vezes acontece de uma pessoa tentar aumentar um sintoma. E, às vezes, tentando aumentar, o perito pode ficar em dúvida se aquele sintoma realmente ela está aumentando ou se aquele sintoma nem existe. E aí, diante dos documentos, muitas vezes mal organizados, mal apresentados, acaba que uma pessoa que tem o direito, que tem uma repercussão menor, né, não tanto quanto ela queria, porque envolve vários interesses, né? Então, a pessoa ela vai querer, né, ter a quantificação maior possível. Então, o perito, né, ele precisa tomar muito cuidado nessa avaliação. Mas, se o periciado simula determinados sintomas ou aumenta um sintoma existente, isso prejudica. Documentos, né, em quantidade não é qualidade, né? Então, assim, levar os documentos focados em determinada doença. Os advogados, muitas vezes, escrevem coisas no processo e chega na hora da perícia, o periciado fala algo totalmente diferente, né? Então, às vezes, está citando lá um trauma de crânio e chega na hora o problema que ele relata para o perito é uma dor no joelho. Então, a gente vê, às vezes, uma dissociação mesmo do que o perito vai investigar, né? E aí isso acaba perdendo força, né, na argumentação ali jurídica do advogado, porque parece que foi inventado esse caso, ou não existiu nada disso, ou o periciado foi orientado para falar uma coisa diferente, então acaba ficando uma zona um pouco nebulosa também. Então esses seriam os principais. Bom, e a gente está falando, claro, de algo físico, né? Que vai passar pela perícia por alguma coisa que aconteceu aí no trabalho. Hoje em dia a gente também tem muitos afastamentos aí por saúde mental, né? Essa perícia fica mais difícil ainda, porque ela pode ser colocada como subjetiva, doutora? É uma perícia difícil, mas é aí que a documentação faz muita diferença também. E aí tem aqui uma dica muito importante para quem vai passar por perícia, que muitas vezes, para facilitar a vida, o psiquiatra entrega receitas sem datas, algo que não é nem ético, mas muitos médicos têm essa prática para tentar ajudar os seus pacientes. Só que na hora da perícia, isso é um grande problema,
porque o perito, ele não vai saber de quando é aquele documento. Então, essas pessoas têm que procurar levar o prontuário médico completo, que é onde vai dizer realmente todos os ajustes de medicações que foram feitos, as medicações que foram prescritas. E, claro, se tiver as receitas com as datas corretas, isso ajuda a reforçar ainda mais, né, essa história, e o perito vai ver se tem uma congruência com os sintomas relatados no momento, né, se há uma doença que está instável, que está tendo várias mudanças de medicações, aumentos de dose, e ele verifica isso, então ele consegue entender, né, que realmente essa doença está relacionada àquele contexto ali e estimar também a gravidade dela. São muitas situações, né, para as perícias médicas, e a doutora Caroline Daitz, que é especialista, está trazendo para a gente aqui o que deve ser feito, claro, para que ninguém saia no prejuízo, né? Doutora Caroline, especialista em medicina legal e perícia médica. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez, doutora. Boa semana, boa tarde e até uma próxima. Eu que agradeço a todos, uma excelente tarde para todos nós. Muito obrigado. Agora são 3h21, a gente faz um intervalo aqui no estúdio CBN. Já outras informações direto de Hortolândia.